Corinthians e Vasco farão a final da Copa do Brasil. Vídeo de hoje do canal da Nicola te conta o prêmio a que tem direito Memphis Depay em caso de título desse torneio. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Qual o prêmio a que terá direito Memphis Depay caso o Corinthians seja campeão da Copa do Brasil? Você sabe, o Timão eliminou o Cruzeiro nas semifinais do torneio na noite desse domingo, nos pênaltis, na Neoquímica Arena, e agora enfrenta o Vasco da Gama. Antes de gravar esse vídeo, consultei o contrato de prêmios registrado, assinado entre Corinthians e Memphis Depay. E vou ler para vocês a cláusula 2.15, que trata sobre o tema. Abre aspas. Caso o atleta seja campeão em qualquer competição, torneio ou Copa disputados pelo Corinthians, em qualquer temporada do seu contrato de trabalho, será devido por cada título conquistado o valor líquido de R$4.725.000 a ser pago em parcela única até o dia 20 do mês seguinte em que conquistado o título em questão. Decisão da Copa do Brasil está marcada para domingo. O Corinthians faz o jogo de ida nessa quarta-feira na Neoquímica Arena e no domingo a decisão acontece no Maracanã. Dessa maneira, se o Corinthians vencer, vai precisar pagar livres de impostos esses R$4.725.000 até o dia 20 de janeiro. Importante registrar que, ao contrário do Campeonato Paulista, em que o prêmio a que teve direito o Corinthians da Federação Paulista foi de R$5 milhões, ou seja, todo o prêmio foi utilizado para a quitação da dívida com o Memphis Depay, na Copa do Brasil a situação é diferente. Isso porque a CBF prometeu ao vencedor um prêmio de R$77 milhões. Dá para dizer que os mais de R$5 milhões, incluindo todos os tributos e impostos, vai ser diluído de forma bem tranquila para o Corinthians no caso do Memphis Depay. Só para registrar e completar, contar que a classificação do Corinthians para a final da Copa do Brasil passa muito por Hugo Souza. Ele já chegou a 10 pênaltis defendidos com a camisa do Corinthians em 33 batidos. E nessa conta eu incluo jogos no tempo normal e também decisões por pênaltis. Foram 21 gols sofridos, 10 pênaltis defendidos e mais 2 pênaltis para fora. Ou seja, o goleiro corintiano defendeu 33% dos pênaltis batidos. É, família, dia 15 de dezembro, quem diria, né? Quem diria? Quem poderia imaginar lá no início da temporada, com todas as dificuldades, na verdade, até mais do que o início, né? No meio da temporada, com as turbulências que tivemos, com a eliminação em pré-libertadores, com a eliminação na Sul-Americana na fase de grupos da Sul-Americana, com início de brasileiro péssimo, troca de treinador, sai presidente, a bagunça que foi o ano do Corinthians. E no dia 15 de dezembro, a gente pode comemorar a classificação para a final da Copa do Brasil, né? O trabalho ainda não está finalizado, né? Jobs not finished, é o termo, a expressão aí. Temos o jogo quarta contra o Vasco, domingo contra o Vasco, para que a gente possa concluir o objetivo. Mas pelo menos hoje, até amanhã ali no almoço, dá para comemorar. E aí depois a gente vira a chave, foca nesse jogo aí de ida, tá? Mas hoje é comemoração, é alegria, é felicidade. Família, ontem tivemos Corinthians e Cruzeiro na Neoquímica Arena, jogo da volta da semifinal da Copa do Brasil. O jogo acabou 2-1 para o Cruzeiro, foi para os pênaltis e o Corinthians se classificou. De uma forma bem direta, o primeiro tempo do Corinthians foi péssimo, tá? Péssimo, assim, taticamente, na questão da vontade, na questão da entrega, na questão da intensidade, tudo que envolve o jogo ontem do Corinthians no primeiro tempo foi péssimo. A gente mal finalizou no gol, a gente mal teve oportunidade. Enquanto isso, o Cruzeiro fez o gol e o Cruzeiro teve diversas oportunidades, tá? Diversas oportunidades. Quero falar também da arbitragem, né? Arbitragem péssima. Péssima para os dois lados, para o jogo, tá? Arbitragem péssima para o jogo. O árbitro totalmente perdido, sem critério. Deu 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo, no segundo tempo ele deu 4 minutos. Não deixou o jogo correr. Na hora que era pro jogo correr, ele picotava o jogo. Na hora que era pra parar o jogo, ele deixava correr. Inverteu. Não que ele inverteu. Deixou de marcar algumas faltas que foram faltas.
Marcou falta que não foi. Perdido, cara. Perdido. Péssima arbitragem, tá? E no primeiro tempo o critério dele simplesmente não existia. Encostou no Cruzeiro, falta. Encostou no Corinthians, segue o jogo, pode fazer falta, pode seguir, pode tudo. Arbitragem bizarra de ruim, tá? E reclamação dos dois times, por isso que eu tô falando. Não é que, o Corinthians foi prejudicado ou o Cruzeiro foi prejudicado. Não. No jogo de ontem, a arbitragem foi ruim. Arbitragem fraca no confronto. Mas, enfim, Corinthians entrou com o mesmo esquema do confronto de ida, o jogo de ida, 4-4-2, vinha ali com 4 volantes para fechar o time do Cruzeiro, só que o nosso meio-campo tava andando. Carrilho foi mal, Maicon foi mal, Bidon foi mal. O melhorzinho no primeiro tempo foi o Martinez. Era quem tava correndo, era quem tava se dedicando, quem tava ali tentando fechar os espaços. Por quê? Maicon, Bidon e Carrilho no primeiro tempo não existiram. E aí, o time do Corinthians, se você perde o meio-campo, não tem como. A defesa tava tentando ali se ajustar, o ataque com o Memphis e o Yuri lá numa ilha, né? Ilhados lá longe de todos os corintianos. A bola não chegava, quando chegava, ninguém encostava para jogar junto. E o Cruzeiro foi crescendo. O Cruzeiro foi jogando no entrelinhas, entre a defesa e o meio-campo. E o Matheus Pereira parado aqui, ó. Entre a defesa e o meio-campo e o Matheus Pereira aqui, ó. Recebendo bola, virando, distribuindo o jogo. Tudo que a gente falou que não poderia acontecer. A bola não pode ficar passando no pé do Matheus Pereira. Tem que marcar ele. Aí o Cruzeiro criou uma, o Hugo fez a defesa, no rebote o Gustavo Henrique cortou, né, a finalização de voleio, que inclusive no início do lance foi falta em cima do Bidon. Aí tiveram de novo outra finalização, dessa vez do Caio Jorge, bola no Matheus Pereira, vem o Caio Jorge, finaliza, até que o Cruzeiro chegou no gol. E novamente numa jogada que teve falta no início do lance que não foi marcado. Hugo Souza quebrou a bola no Yuri, ele dominou, o lateral do Cruzeiro puxou ele, aí ele protegeu a bola. O lateral do Cruzeiro puxou ele do outro lado, ele protegeu a bola de novo. A lateral do Cruzeiro abraçou ele e puxou. O árbitro deixou o jogo seguir. Saiu a bola com o Cruzeiro, foram pro lado esquerdo, rodou a bola no lado direito, cruzamento. O André Ramalho dormindo, o Mateuzinho não fez a cobertura, o Arroio apareceu para abrir o placar. 1-0 Cruzeiro. 1-0 Cruzeiro. E aí um ponto interessante, no jogo de ida o Arroio não jogou nada. Nada. Pro jogo de ontem, o Léo Jardim foi e tirou o Arroio e colocou o Sinisterra, que era o concorrente ali, né? Fez a troca, porque o Arroio não estava bem. Não foi bem no jogo de ida. Só que o Sinisterra machucou ontem, no meio do jogo. E aí entrou o Arroio. E o Arroio fez 2 gols. Olha como é o futebol. Um cara que nem ia jogar, ele não ia estar no primeiro tempo. Era o Sinisterra. Só que o Sinisterra machucou, o cara entra e faz o gol. Né? Então, mais uma vez, primeiro tempo aí, superior do Corinthians. Do Cruzeiro. Corinthians perdido, Corinthians abatido, a bola não chegava no ataque, Corinthians entregue. No segundo tempo, vem as mudanças. Raniel e Garro. Opa, mudou o cenário. Mudou o esquema. Agora com um meio armador, um primeiro volante, 2 volantes abertos, o losango, né? Voltou para a estrutura do losango no meio campo. E o Corinthians começou a melhorar. Mas aí vem um balde de água fria, que assim, é até um pouco injusto com o que foi o segundo tempo do Corinthians, a gente ter tomado o gol no começo do segundo tempo, com 4 minutos, cara. Uma saída de bola do Cruzeiro, o Corinthians pressionando. Vem a quebra de bola, Gustavo Henrique não consegue cortar, bola sobra no Cruzeiro e vem um passe nas costas pro Caio Jorge. Mateuzinho deu condição, né? Tava pisando na linha, deu condição pro Caio Jorge, ele sai em disparada sozinho, dá o passe pro lado, o Arroio faz o 2-0. Né? Na hora até o Bandeirinha marcou impedimento, viram na linha. Na hora que eu olhei o primeiro replay, eu falei, ele tá dentro, ele não tá impedido. Tá legal, tá? Então, assim, um erro coletivo, tá? Um erro coletivo. Primeiro do Gustavo Henrique, o Breno Bidon chegou atrasado, o André Ramalho veio pra cobertura, também não foi bem, e aí saiu todo mundo atrasado, e o Mateuzinho, que tava marcando o Arroio, tem que sair correndo, atravessando o campo, né, atrás do Caio Jorge, não chegou inteiro também, foi isso, um combo. E a partir daí, só deu Corinthians. Só Corinthians. Né? Na sequência a gente já tem o gol de empate, né, com 9 minutos ali do primeiro tempo, cobrança de falta do Garro, o André Ramalho devolveu para a área, Cássio foi cortar, não conseguiu, Bidu de cabeça para
fazer o gol do Corinthians. Fazer o gol do Corinthians. E muita gente lembrou dos gols do Bidu em Copa do Brasil. Nessa Copa do Brasil ele fez gol contra o Palmeiras, lá no Allianz. Foi o gol, inclusive, que abriu o placar, né, do Corinthians, lá no Allianz. Gol muito importante. Em 2023, contra o Atlético Mineiro, a gente tinha perdido fora de casa por 2-0. 2-0. Aí veio pra Itaquera, aquela dificuldade, né, aquele clima tenso. E o Bidu fez gol também contra o Atlético Mineiro. Depois o Roger Guedes faz o gol, a gente elimina o Galo nos pênaltis. Então, assim, o Bidu, na Copa do Brasil, tem esse talismã, né, esse cara importante aí pra gente. Vez ou outra aparece com alguns gols, tá? Não é muito do feitio dele fazer gols, mas na Copa do Brasil ele tem essa mística aí, tá? Então, parabéns ao Matheus Bidu, parabéns à equipe do Corinthians e que seguiu pressionando. Chute do Memphis de fora da área, o Cássio fez uma defesa, né, espalmou a bola, quase espirrou. Aí depois, o Cruzeiro foi sair jogando. O Corinthians roubou a bola, o Garro já deu passe no Yuri, dentro da área o Yuri furou. Cara, era o passe pra gente organizar, pro Yuri dominar e finalizar, ou tentar o passe para outro jogador, furou. Aí a bola voltou no Garro, finalizou. Outra boa defesa do Cássio. No escanteio, de novo a jogada ensaiada do Corinthians, cruzamento do Garro, André Ramalho devolve para a área, bola sobra no Bidu, deu uma bicicleta com a direita, tá? Com a direita, um ponto que pouca gente observou, a bicicleta dele foi com o pé direito, ele que é canhoto, a bola pegou no travessão. Pressão do Corinthians, pressão do Corinthians. Na jogada seguinte, de novo o Bidu, melhor em campo ontem, tá? Dos jogadores de linha, que o Hugo Souza foi o herói, né? Mas dos jogadores de linha, Bidu foi o melhor em campo. Fez a jogada pela esquerda, deu passe no Maicon, dentro da área, recebeu na linha de fundo, cruzou, Breno Bidon finalizou, a bola caprichosamente pegou na trave, cara. Na trave. Então a gente tá falando aqui de um recorte de mais ou menos 10, 15 minutos de jogo, que o Corinthians fez o gol, que o recolocou na partida, né? Deixou tudo igual ali no confronto, porque tinha 1-0 do jogo de ida. Aí a gente tem finalizações do Garro, do Memphis, o Yuri que furou, 2 finalizações na trave. Momento de pressão, um momento muito bom do Corinthians no jogo. Só que foi passando o tempo, e as coisas não melhoravam, e as coisas não evoluíam, e as coisas não encaixavam pro Corinthians, né? Ficava sempre por um detalhe, sempre por um domínio. O Breno Bidon teve uma hora que dominou a bola dentro da área, chuta de direita, meu amigo. Aí ele dominou e hesitou, puxou pra esquerda de novo, voltou. Uma pro Memphis, ele tentou dominar, a bola correu pra linha de fundo, a outra ele chutou travado e ia, e não criava, não fazia aquele gol, né? Não conseguia concluir. O tempo foi passando, saiu o Maicon, entra o Vitinho. O Maicon aparentemente cansou, e aí tem aquele debate, né, sobre a questão dos pênaltis. O Maicon é batedor de pênalti. Eu não tiraria o Maicon, tá? Eu concordo com a entrada do Vitinho. Deveria entrar naquele momento do jogo. Era uma situação ali pra gente tentar arriscar um pouquinho. Não muito, mas poderia arriscar. E foi o risco, né, ali que o Dorival correu. Tanto que todo mundo achou que ia sair o Yuri pra entrar o Vitinho. Não, saiu o Maicon, né? E o Corinthians ainda teve a última oportunidade com o Garro, na entrada da área. Uma bola que veio um cruzamento, né? A zaga do Cruzeiro cortou, a bola subiu, caiu, o Garro de primeira finalizou. A bola foi pra fora, cara. Poderia ter sido o gol do Corinthians ali também, tá? E aí, fim de jogo. Vamos comentar sobre essa atuação dos 90 minutos. Eu vi até uma estatística que o pessoal trouxe sobre o primeiro tempo, tá? Aquilo que eu falei da atuação do Corinthians. Duelos vencidos. O Corinthians venceu 8 duelos de 42. O Cruzeiro venceu 34. Então, quando a gente fala que o primeiro tempo foi péssimo, é isso daí, ó. Duelo é bola dividida, é ver um lance, o cara dribla e sai. De 42 duelos no primeiro tempo, em 45 minutos, o Corinthians venceu só 8. Só 8. Menos de 20%. Então, a cada 5 duelos, o Corinthians vencia 1. Os outros 4 eram do Cruzeiro. Primeiro tempo, péssimo. E no segundo tempo, uma evolução gigante, um número altíssimo de finalizações, muito também por conta da mudança tática, né, como a gente falou. Só que a gente, né, foi punido por um gol no início do segundo tempo. Se a gente começa aquele segundo tempo, não toma o gol e consegue organizar o time, por exemplo, 1-1 ali, estava ótimo pro Corinthians. Se a gente faz aquele gol ali no início, o gol do Bidu, mantém do jeito que tá, 1-1, o Cruzeiro ia ter que sair. E aí o Corinthians estava melhor postado,
a tática, né, mais organizada, para que a gente pudesse organizar o contra-ataque, teria mais espaço para fazer o segundo gol. Seria um jogo muito mais tranquilo pra gente. Mas, né, o futebol é uma caixinha de surpresas e tudo mais. Vamos para as penalidades. Vamos lá. Vamos lá, cara. Corinthians e Cruzeiro. Matheus Pereira pegou a bola, bateu e fez. O Hugo Souza encostou nela. Yuri Alberto correu para bater e perdeu. E aí, para coroar, né, essa atuação do Yuri Alberto, que foi péssima. Atuação péssima, perdeu o pênalti, né? E mais uma vez, ontem o pessoal perguntou na live, pô, John, o que tá acontecendo com o Yuri? O Yuri tá voltando de lesão, né? Tá com dor ainda na região do pubis e tudo mais. Só que assim, ele tá indo pro sacrifício e não tá agregando. Não agregou em nada. O Yuri foi o pior em campo ontem. Não agregou em absolutamente nada. Nada, muito mal no jogo. E ainda, né, perdeu o pênalti. E aí você começa, cara, perdemos o primeiro. Aí veio o Wanderson, bate, faz. Veio o Memphis, faz, 2-1. William, 3-1. Então o Cruzeiro, toda hora que fazia o gol, eram 2 gols de vantagem. William, 3-1. Garro, 3-2. Vem o Lucas Silva, 4-2. O Hugo Souza passando isso daqui da bola também. Você fala, cara, não é possível, só tem mais um pênalti do Cruzeiro. E 4-2, se o Corinthians perder qualquer um agora, acabou. Vitinho bateu, o Cássio foi na bola, não chegou. 4-3. E aí vem o pênalti decisivo, né? O pessoal fala de match point, o Cruzeiro teve 3. Pênalti do Vitinho, se o Vitinho perde, o Cruzeiro passa. Pênalti do Gabigol, se o Cruzeiro faz, passa. E o pênalti do Gustavo Henrique, se o Gustavo perde, o Cruzeiro passa. 3 oportunidades. 3 oportunidades. E o Corinthians se deu bem nas 3. Vitinho converteu. O Gabigol veio bater e praticamente recuou a bola na mão do Hugo Souza, cara. Pênalti muito mal batido. Né? A torcida do Cruzeiro até questionando se ele não bateu de sacanagem e tudo mais. Enfim, problema agora do Gabigol com o Cruzeiro. Gustavo Henrique veio e bateu um dos melhores pênaltis de ontem. E mais do que o pênalti, tá? Mais do que o pênalti. Ele fez o gol e chamou a torcida, cara. Inflamou. Já estava inflamada, né? A torcida do Corinthians já estava ali, só que fica aquele momento de tensão. Óbvio, a vantagem era do Cruzeiro. E chama a torcida, o Hugo Souza pegou o pênalti, a gente fez o gol e vem, o Wallace veio já tremendo. Bateu, o Hugo Souza fez outra defesa e aí vem o Breno Bidon, né, com a representação de um jogador da nossa categoria de base, de um cara que fez um primeiro tempo ruim, um segundo tempo muito bom, né, daquilo que o Corinthians propôs para o segundo tempo, agregou e a gente conseguiu aí essa classificação, deslocou o goleiro Cássio. Eu lembrei do pênalti do Maicon contra o Palmeiras, lembra lá do Paulistão 2018, o Maicon também um volante canhoto da base, chega no momento decisivo, puxou, bateu e fez, né? Então o Breno Bidon ontem também chamou essa responsabilidade. Fiquei até pensando, cara, quem que vai pra bater? Ranieri, vai o André Ramalho, que já bateu, ano passado o André Ramalho bateu contra o Grêmio e contra o Bragantino, se eu não me engano. Um ele fez, o outro ele perdeu. Tinha o Mateuzinho, o próprio Matheus Bidu, fiquei na dúvida ali, né, e tal. O Bidon puxou a responsabilidade, bateu, converteu, classificou o Corinthians. Cara, que noite surreal. Que momento viveu o Corinthians, né? A gente que passou por tantas, a gente lembra da Copa do Brasil 2022, que foi praticamente o mesmo cenário. O Corinthians sai na frente, primeira cobrança, o Flamengo perdeu. O Corinthians com a vantagem. E não ganhamos o título, né? O Cruzeiro de 2018... que veio aqui na Arena e venceu por 2-1 e foi campeão, porque já tinha 1-0 de vantagem, né? E ontem a gente conseguiu, a gente superou tudo isso e a gente está classificado para a final da Copa do Brasil. Corinthians hoje já deve divulgar aí informações sobre os ingressos, tá? Vou publicar lá no Instagram, então o pessoal me perguntando, o Corinthians está organizando, vai divulgar ainda hoje, acho que até o almoço aí. Datas da final definidas... Corinthians e Vasco, Vasco e Corinthians, jogo de ida quarta-feira, 9h30 na Arena, jogo de volta domingo, 6h30 no Maracanã, tá? Então domingo, 6h30 lá no Maracanã, é isso tudo definido. E a última notícia, família, sobre o mercado da bola, o setorista Lucas, deixa eu pegar aqui, Lucas Colar, né, que acompanha a equipe do Internacional, trouxe que o Clube do Sul
está muito interessado na contratação do Pedro Raul. Até aí não era uma novidade pra gente, né? A gente já sabia desse interesse, já tinha, né, já vinha até acompanhando, tá? O Inter está interessado no empréstimo, e aí os gaúchos estão, assim, bonzinhos, né? Ó, o Inter aceita pagar aí 500 mil de salário pro Pedro Raul, o Corinthians paga os outros 200 mil, o salário dele é 700 e alguma coisa. Olha que bonzinho o Inter. Ó, a gente aceita fazer um acordo igual foi com o Ceará. A gente paga aqui boa parte do salário, o Corinthians... Inter, é o seguinte. O Corinthians está numa situação que não pode ajudar ninguém, tá? O Corinthians precisa ser... precisa de ajuda, na verdade. Ajuda interna, mas... Enfim. E se a gente tá precisando de ajuda, né? Não dá pra gente ajudar outras pessoas. Quem dirá ajudar o Internacional, né, Inter? Que momento que vocês pararam pra pensar, nossa, Corinthians vai ajudar a gente? Não tem condição, cara. Não tem condição. Vocês podem pagar 500 mil de salário pro Pedro Raul, se vocês negociarem com ele e ele aceitar só isso de salário. Não vai ter mais nada pago pelo Corinthians. Por quê? Pra ele sair do Corinthians tem que pagar. Contrata o jogador e acabou. Que ideia é essa do Corinthians emprestar jogador pro Internacional? Não existe isso, tá? Não tem como existir. O Corinthians tá precisando de dinheiro. Não tem como a gente reforçar o Inter com o Pedro Raul. Não tem como, tá? E além disso, fora o Internacional, tem um clube dos Estados Unidos de olho nele, tá? Um clube da MLS, e um da Rússia. Então, o Inter, é o seguinte, já tem concorrência. Se tá ruim pra vocês, se tá com dificuldade financeira, isso, aquilo, problema de vocês. Passaram o ano inteiro aí falando de Brasileirão de 2005, falando de arbitragem, não sei o quê, quase foram rebaixados, aí agora, gente, oi Corinthians, vamos ser amigos? Oi Corinthians, lembra da gente aqui? Ô Corinthians, não pode ajudar a gente? Não. Quer o Pedro Raul? Faz a proposta. Não quer? Um forte abraço, tá? Então, nesse momento aí, 3 clubes estão de olho no Pedro Raul, como eu disse, o Internacional de Porto Alegre, um clube dos Estados Unidos e um clube da Rússia. Corinthians aguarda as propostas para que a gente possa, né, negociar. O Inter busca um empréstimo no Pedro Raul. Pô, pelo amor de Deus, tá de sacanagem, né? Bom, família, é isso. Qualquer novidade eu trago aqui pro torcedor corintiano. Tamo junto, um forte abraço, deixa o seu like, se inscreve, se tornem membros, clique no botão hype e vai Corinthians!